O setor da medicina dentária tem sido muito afetado, a atividade foi suspensa, os dentistas vivem dias complicados e por isso pedem apoios ao Governo. Orlando Monteiro da Silva, bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, junta-se a nós através de videochamada neste Jornal da Meia-Noite. Muito boa noite e muito obrigada pela presença. Com as clínicas fechadas e sem receitas, como é que descreve a situação dos dentistas em Portugal neste momento? Boa noite. Olhe, antes de mais, deixe-me dizer que os médicos dentistas têm dado um exemplo absolutamente excepcional, porque acataram a recomendação da Ordem e a decisão do Governo de suspender a sua atividade, com exceção dos tratamentos de urgência, de há 15 dias a esta parte e para ser prolongado pelo menos por mais 15 dias, mas ao mesmo tempo também suspenderam o seu sustento e o sustento daqueles que trabalham com dos nossos colaboradores dentistas. Portanto, esta situação é uma situação que naturalmente causa problemas graves aos médicos dentistas e é preciso não comprometer o futuro e, portanto, precisam os médicos dentistas para que as suas clínicas e os seus consultórios não sejam comprometidos e para que futuramente, quando sairmos desta pandemia, o que desejamos que seja o mais cedo possível, a assistência à população não seja comprometida. Precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda do Governo, precisamos de ajuda dirigida especificamente para a atividade de medicina dentária, que se viu impedida de exercer a sua atividade, excetuando as situações de urgência, por razões de saúde pública e que não pode ser colocada em causa esta rede de clínicas e consultórios de medicina dentária. Mas que tipo de ajuda é que precisam do Governo? Bom, nós já fizemos várias propostas ao Sr. Primeiro-Ministro, ao Governo, demos conhecimento também ao Sr. Presidente da República. Aliás, deixe-me aproveitar a oportunidade também para realçar as grandes lideranças que temos tido, o Sr. Presidente da República, que ainda hoje dirigiu palavras muito fortes e muito importantes ao país, do Sr. Primeiro-Ministro e das autoridades de saúde, da Sra. Ministra da Saúde, e eu julgo que haverá um entendimento, porque a responsabilidade de suspender a atividade, que a Ordem também recomendou e que se passa, aliás, em toda a Europa e todos os Estados Unidos, traz isso mesmo, traz consequências, é uma responsabilidade. E a responsabilidade é que haja apoios para os médicos dentistas individualmente, os sócios gerentes de clínicas, que são eles próprios trabalhadores médicos dentistas, para os profissionais independentes, especialmente os mais jovens, que não têm neste momento nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de sustento direto. E mas gostariam que fossem equiparados a trabalhadores por conta de outrem, por exemplo? Exatamente. Essa é a medida que nós propusemos, é que haja para este caso específico uma equiparação a trabalhadores por conta de outrem, porque nós também pagamos impostos, também pagamos segurança social e, portanto, com essa equiparação permitir-nos-ia manter as nossas estruturas e estarmos preparados para o futuro. É um tempo curto, não sabemos exatamente quanto é, infelizmente, qual é a duração desta crise. Sabemos é que ela é muito intensa, que foi repentina, deixamos de repente de receber os nossos doentes nos nossos consultórios e essa equiparação, a par de outras medidas já tomadas pelo Governo, permitiria aos médicos dentistas um balão de oxigênio para que se aguentem os seus consultórios e para que não se destrua esta rede de 6.000 clínicas que levou 30 anos a construir. É uma rede de excelência, de interesse público, não existe no Serviço Nacional de Saúde. Como sabe, só há cerca de 100 médicos dentistas no Serviço Nacional de Saúde. Asseguramos a saúde oral dos portugueses, o atendimento dos portugueses no cheque dentista, na ADSE, em pagamentos diretos, enfim, estamos disponíveis e, portanto, não podemos comprometer o futuro e deixar que esta rede seja destruída, porque isso vai demorar muito mais tempo a construir, vamos ter necessidades grandes de acudir à população portuguesa, queremos trabalhar, não estamos de férias,
não abandonamos os doentes, mas neste momento precisamos da ajuda do Estado português. Em relação a outro tema que também já apresentaram queixas relativamente aos materiais de proteção, nesta altura como é que está a situação? Os profissionais já têm mais materiais ou ainda não? Não, a situação não está resolvida. Nós tivemos da parte dos serviços partilhados no Ministério da Saúde, tivemos sinais positivos, o que realçamos, mas efetivamente o equipamento de proteção que é obrigatório para esta fase da pandemia, num estudo que nós fizemos, que teve a resposta de 7.000 médicos dentistas em 11.500, veja como os médicos dentistas estão interessados nesta matéria, como é evidente. Nós verificamos que cerca de 90% dos médicos dentistas, apesar de pretenderem efetuar, obviamente, tratamentos de urgência, não conseguem aceder, principalmente às máscaras que são indicadas para nos protegermos e para proteger os doentes e evitar contaminação. Nós precisamos de continuar a assegurar estas urgências para não sobrecarregar os hospitais, para as dores de dentes, os abscessos, as hemorragias, os diagnósticos e as biópsias do cancro oral, enfim, um conjunto de situações que a Ordem já descreveu e que têm que ser asseguradas aos portugueses, porque as pessoas não podem ser abandonadas à sua sorte. E precisamos também, como precisam outros profissionais de saúde, que esses equipamentos nos cheguem. A Ordem está disponível para colaborar de todas as formas, para que neste período, pelo menos esses casos sejam assegurados e os doentes possam obter resposta. De outro modo, eles vão entupir os hospitais, vão se queixar, vão sofrer, e isso nós não podemos aceitar como sociedade, não podemos aceitar que isso aconteça. Os apelos do bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, muito obrigada pela presença neste Jornal da Meia-Noite.